A aula de hoje é sobre como começar a fazer yoga. Se você quer começar a praticar yoga ou se você já começou, mas se sente bem perdido, essa aula é para você. Meu nome é Bárbara e nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa para você praticar yoga com segurança e atingir os seus objetivos com essa prática. Eu vou dividir essa aula em 5 partes. Então são 5 passos que você precisa saber antes de começar a praticar yoga. E o primeiro passo é você identificar qual é o seu objetivo com a prática de yoga. Você quer começar ou começou a fazer yoga porque você quer melhorar sua flexibilidade, quer dormir melhor, quer fazer aquelas posturas bonitas que você viu na internet, ou porque você teve uma orientação médica, ou você quer uma prática espiritual com o viés da cultura indiana. Esses são só alguns exemplos de o porquê as pessoas começam a fazer yoga. E se você não definir muito bem o porquê que você quer fazer yoga antes de você procurar uma aula de yoga, você pode se frustrar. E pode ser que você se matricule numa aula de Ashtanga esperando, querendo melhorar as dores nas costas. E aí a prática do Ashtanga não tem esse propósito. Pode ser que durante a prática do Ashtanga você acabe forçando e se machucando ainda mais e desista por completo de fazer yoga só porque você começou com um estilo, com uma aula que não era para você. Então, antes de escolher a sua aula, se pergunte: o que eu quero com essa prática de yoga? Qual é o meu objetivo principal? Eu costumo dizer que não tem um pré-requisito para fazer yoga. O yoga é para todo mundo, mas nem todo estilo de yoga é para todo mundo. Você precisa identificar quais são os benefícios e os resultados que você deseja e buscar um estilo que esteja alinhado com essa meta e com quem você é. Por exemplo, uma pessoa com baixa mobilidade ou até com alguma deficiência, se ela for tentar fazer uma aula tradicional, ela vai se frustrar. Uma pessoa com baixa mobilidade e com deficiência precisa de uma aula adaptada às necessidades e às dificuldades que ela tem. Já uma pessoa cristã não vai se sentir confortável se ela estiver fazendo uma prática em que envolva algum tipo de espiritualidade, segundo a prática indiana. Vai estar lá fazendo um ritual, ou então cantando um mantra para Shiva. Isso não alinha com quem ela é. Essa pessoa cristã vai ter que buscar um estilo de yoga que trabalhe somente as posturas físicas, os exercícios de respiração e também os relaxamentos, sem entrar nesse viés espiritual. Então, agora eu vou exemplificar alguns estilos de yoga que são mais adequados aos objetivos que as pessoas mais procuram. Se o seu objetivo é melhorar a força, flexibilidade, equilíbrio e a concentração mental, você pode buscar estilos de yoga um pouquinho mais fortes. O Hatha, que vem com uma pegada mais forte, um professor que puxa mais na aula de Hatha Yoga, ou então o Ashtanga, o Vinyasa, e também o Power Yoga. Agora, se o seu objetivo é ficar mais forte, até mesmo perder um pouquinho de peso, fazer aquelas posturas que você vê invertidas, apoio nas mãos, as paradas de mão. Nesse caso, você pode fazer as modalidades que eu já listei anteriormente. Então, você vai fazer um Hatha mais puxado, um Vinyasa, um Ashtanga, um Power Yoga. Se o seu objetivo é combater o estresse, a ansiedade, dormir melhor, trabalhar a saúde mental de forma geral, você precisa buscar os yogas com um viés mais terapêutico, o Vini Yoga, Yin Yoga, o yoga restaurativo. O Hatha Yoga também é uma opção quando você busca professores que trazem um estilo mais clássico, mais lento, trabalha bem mais a respiração, trabalha as mentalizações, a concentração mental. Então, isso vai ser mais terapêutico também. Se o seu objetivo é reduzir as dores, você tem fibromialgia, dores articulares, hérnia, tensão muscular, nesse caso, você pode fazer os anteriores, que eu acabei de falar, o Yin Yoga, o Vini Yoga, o Yoga restaurativo e também o Iyengar. O Iyengar é ótimo para trabalhar justamente o alinhamento postural, questões na coluna. Nesses estilos mais terapêuticos, a gente foca muito em um movimento mais lento, a gente tem a permanência maior nas posições, a gente sempre começa a aula fazendo um aquecimento das articulações para lubrificar a articulação, preparar a musculatura. A gente faz alongamentos dinâmicos antes de ficar muito tempo na mesma postura. A gente trabalha bastante exercícios de respiração. A gente aprende a respirar corretamente para controlar
o nosso sistema nervoso, trazer mais energia, mais foco, clareza nos momentos que a gente precisa, e também quando a gente sentir que está muito ansioso, a gente aprende a dar uma baixada nessa energia, para que a gente consiga voltar a um estado de calma, de tranquilidade. Agora, se você é uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, dificuldade com mobilidade, já é bem idosa e tem dificuldade com o movimento, você pode fazer algumas adaptações usando acessórios. Vocês podem fazer o yoga na cadeira, com auxílio da parede, de alguns acessórios que vão auxiliar não só vocês ficarem em pé, mas dar mais equilíbrio, mais estabilidade para que vocês façam o movimento. Agora, se você está buscando um yoga para estudar a ética, a mitologia, a espiritualidade indiana, aí você precisa buscar principalmente retiros de yoga. Você vai buscar ashrams, que são templos. Geralmente nesses templos que a gente vai ter a aula de espiritualidade, que a gente vai estudar as escrituras, ou então um curso de formação de yoga também, a gente estuda bastante essa parte filosófica e a mitologia indiana. Normalmente em estúdios, escolas, academias e até mesmo em aulas de yoga que a gente vê na internet, os professores não entram nessa parte filosófica e espiritual. Isso é um estudo feito à parte com as pessoas que se interessam por isso. E vamos agora ao terceiro passo. O terceiro passo para quem está começando a praticar yoga e quer mais orientação é buscar um professor especializado naquilo que você deseja obter com a prática de yoga. E sim, é extremamente importante que você tenha um professor. Do mesmo jeito que a gente não aprende a dirigir e a nadar lendo livro ou vendo tutorial na internet, a gente precisa aprender a prática do yoga com um professor que tenha conhecimento na área. Se você quer uma aula terapêutica, você vai buscar um professor que tenha conhecimento dessa área mais terapêutica. Se você quer uma aula que seja mais forte, você busca então um professor que vai ter mais essa experiência em te ajudar a construir e chegar naquelas posturas de força invertidas, paradas de mão, para que você tenha de fato os resultados que você espera. Nem todo professor vai conseguir orientar você dentro daquilo que você deseja. Ainda que você faça aulas online e que ainda não tenha condição de pagar para um professor, que você esteja fazendo com aulas gravadas no YouTube, é importante você seguir um método, olhar qual que é o currículo desse professor, se aquele tipo de yoga, se aquela abordagem, se a forma como aquele professor ensina vai ajudar você a atingir o seu objetivo. E essa questão de você ter um professor que tenha o conhecimento necessário, gente, é muito importante, porque aqui no Brasil, yoga não é uma profissão regulamentada. O que isso significa na prática? Não tem uma faculdade de yoga, não tem um registro no MEC, não tem uma fiscalização, a gente não é associado a um conselho de classe. Então, não existem regras para você se tornar um professor de yoga. Qualquer pessoa que fizer um curso livre que ensina a dar aula de yoga consegue dar aula. Só que isso não quer dizer que essa pessoa está preparada para te ajudar a fazer a prática de yoga. Essa pessoa precisa ter um conhecimento sobre anatomia, ela precisa entender sobre movimento, sobre lesão, como que eu vou conduzir a aula para o meu aluno não se machucar, como que eu vou prestar atenção em 20 pessoas fazendo essa mesma coisa, como que eu vou adaptar a prática a diferentes corpos. Isso a gente só aprende num curso que é bem feito, um treinamento bem feito, e com a própria prática mesmo da pessoa. Tem muita gente aqui que não faz nenhum tipo de curso para se tornar professor de yoga, simplesmente aprende o yoga e começa a ensinar outras pessoas. E abre lá um canal no YouTube, faz um site que parece profissional, mas essa pessoa às vezes não tem nenhum conhecimento de como conduzir uma aula, não tem nenhum conhecimento para não machucar, não lesionar essa pessoa que está ali confiando nele. E mesmo quando a gente faz um curso de yoga para aprender da aula, algumas pessoas fazem curso pela internet e não tem nenhuma prática com isso. A maioria dos cursos de formação de yoga aqui no Brasil não tem nenhum tipo de embasamento
na parte da educação física, não aprendem anatomia, fisiologia do exercício, não aprendem o básico para poder ensinar o movimento para outras pessoas. E aí o professor sai desse curso de formação meia boca, completamente inexperiente, tem um potencial lesivo muito grande. E aí ele pode machucar o aluno pode cair, o aluno pode ter uma hérnia ou algum problema físico que ele não poderia fazer alguma posição, só que o professor não sabe que aquela posição tem limitações, que não é todo mundo que não pode fazer, que existem contraindicações para aquela posição, e aí ele não avisa esse aluno e o aluno se machuca. Inclusive, exercícios de respiração. Se você usar o exercício de respiração errado, ao invés de você acalmar, você deixa a pessoa no estado ansioso. Você pode causar uma crise de ansiedade na pessoa se você ensinar a respiração errada para ela. Então, a minha recomendação para você com relação ao professor é conheça quem está dando aula para você. Pergunte o currículo dele. Veja se tem experiência, veja qual que é a linhagem, quem foram os professores dele, veja se ele tem, no linguajar dele durante a aula, ele demonstra experiência com anatomia, conhecimento de anatomia, de movimento, ele demonstra conhecimento do sistema nervoso, ele consegue adaptar os exercícios para as diferentes pessoas que estão ali na prática, para uma pessoa que às vezes tem uma deficiência, para uma pessoa que tem uma hérnia, para uma pessoa que tem uma ansiedade, ele consegue ir adaptando os exercícios para atender a necessidade de todo mundo. Ele fala para o aluno que ele pode ou não fazer aquele exercício por causa da dificuldade, da deficiência que ele tem. E aqui você não pode ir querendo colocar limite na pessoa, mas é que existem algumas posições que se você fizer, você vai se machucar. Então, o professor tem que ter essa responsabilidade, essa ética de dizer para o aluno, você, olha, eu sei que você é muito esforçado, você está indo bem na sua prática, mas por causa dessa dificuldade que você tem, por causa desse problema de saúde que você tem, não é recomendado que você faça tal posição, porque essa posição pode gerar tais malefícios, pode ter essas contraindicações, pode te machucar dessa maneira. Esse conhecimento o professor tem que demonstrar em todas as aulas. Do mesmo jeito que é muito importante que você conheça o seu professor, você precisa dizer para o seu professor quais são os seus objetivos com aquela prática e dizer também quais são as suas dificuldades, as suas limitações, para que ele possa adaptar a prática para você. O quarto ponto importante para você que está começando a prática de yoga ou quer avançar um pouquinho mais é o local onde você vai fazer a sua prática. Com relação ao local, normalmente a gente tem 4 opções. Primeiro, você vai fazer online, gravado, online ao vivo, ou você vai fazer presencial, em um estúdio, num parque ou numa academia. A vantagem de fazer yoga online é que você está no conforto da sua casa, no seu espaço, ninguém te atrapalhando. Se você é uma pessoa mais envergonhada, ninguém vai ver o que você está fazendo, só o teu professor. Além disso, não tem o tal do deslocamento, né, gente? Você não vai perder 1 hora indo para aula de yoga, 1 hora voltando, né? Não vai ter que caminhar, não vai ter que pegar um transporte público ou carro, e se tiver de carro ainda tem que pagar o tal do estacionamento, né? Então, assim, são vários benefícios de você fazer a sua prática na tua casa. Você acabou a prática na tua casa, desliga o computador, vai tomar seu banho e você está pronto para seguir a vida. Vamos falar agora das vantagens de fazer o presencial. Bom, é a comunidade, que é o melhor benefício que você tem de fazer a prática de yoga com outras pessoas. Você está ali em grupo, fazer amizade com pessoas que têm objetivos parecidos, você encontra pessoas incríveis no meio do yoga. E além disso, se você é uma pessoa que gosta de mais direcionamento, no presencial você tem a possibilidade do professor ir lá, colocar a mão, te arrumar. Se você não tiver força para subir sozinho, o professor vai lá e dá um empurrãozinho para te ajudar. Para quem gosta desse tipo de contato, eu gosto muito de dar aula online e eu vejo que não tem tanta diferença, né? Eu não faço as posturas invertidas e parada de mão com os meus alunos. Então, assim, para todo o resto, a gente não precisa do professor pôr a mão na gente para ajudar.
Agora, na invertida e na parada de mão, realmente o professor ajuda muito no presencial, colocando a mão e ajudando a gente a alinhar, ajudando a gente a subir, botando a gente no eixo. Agora eu vou falar um pouquinho das dificuldades do online e no caso da academia. Nesses dois casos, a maior dificuldade é a orientação personalizada. Por quê? Tanto aqui no YouTube quanto na academia, todos os dias tem um iniciante, um leigo que entra na turma, que começa a assistir os vídeos do professor, que entra na academia, que começa a praticar yoga ali com aquele grupo. E aí é muito difícil, porque o professor todos os dias tem que dar orientação básica, tem que dizer o fundamento, o beabá, as posturas básicas, o alinhamento básico. É difícil a gente caminhar, a gente evoluir na prática do yoga quando a gente está fazendo só aula gravada no YouTube ou com um professor na academia. Daí as pessoas que querem evoluir, que estão prontas para fazer um nível intermediário, para ir avançando, percebem que elas não estão conseguindo ir para frente, começam a ficar frustradas e muitas vezes param de fazer o yoga por causa disso. Então aí é um indicativo que está na hora de você ir para o estúdio ou de você contratar um professor online ao vivo para que você consiga ter uma orientação personalizada. Uma dificuldade pontual da academia é a questão do barulho. Então é muito difícil o professor, eu mesmo já dei aula em academia por 4 anos, era muito difícil a gente ter controle do barulho da academia, aquele musicão de balada alto, e é gente conversando, passando ali nas salas ao lado, é a música do outro professor que está mais alto que a tua. Na hora do relaxamento, os alunos não conseguiam me ouvir. Então, tem essa dificuldade. Por isso que, geralmente, quando a gente dá aula de yoga em academia, a gente foca mais na parte física, porque a parte de respiração, meditação, relaxamento, concentração mental fica bem prejudicada por causa do barulho do ambiente. Agora que a gente já falou sobre os 4 espaços de yoga que você tem possibilidade de praticar, eu vou falar do 5º e último passo para que você comece a sua prática de yoga ou para que você se desenvolva um pouco mais. Esse 5º e último passo é a questão dos acessórios. O que de fato eu preciso para começar a minha prática de yoga? O único acessório que é obrigatório você ter é o tapetinho de yoga. Né? Tá vendo aqui, ali atrás, esse cinzinha no chão? É o meu tapetinho, é o único que você precisa ter. Ele é bem fininho, ele tem mais ou menos 5 milímetros, ele é feito de EVA, então busque um que seja emborrachado para você não escorregar quando você estiver com as posições tipo guerreiro ou cachorro olhando para baixo, que você coloca a atenção no pé e na mão em direção oposta. Se você não tiver um tapetinho emborrachado, você vai escorregando, escorregando, escorregando e não consegue manter a posição. Com relação à roupa, você não precisa se preocupar em comprar nada. Você vai usar uma roupa que seja confortável. Pode ser uma calça e uma camiseta de algodão, pode ser um pijama, pode ser roupa de ginástica, não precisa ser aquelas roupas indianas. Só toma cuidado para que ela seja confortável, permita você fazer movimentos e também não fique transparente ou que se você levantar a perna vai aparecer alguma coisa. Tá? Porque aí você vai ficar mais preocupado com a tua roupa do que com a tua prática. Ah, eu tô começando agora, eu não tenho tapete, como é que eu faço? Você pode improvisar. Se você tá fazendo em casa, você pode improvisar, por exemplo, pegando um cobertor, uma mantinha e dobrando ele, deixando ele compridinho, num formato de tapete de yoga. Agora, se você está começando num estúdio ou numa academia, geralmente esses lugares têm alguns tapetes de reserva para quem está começando. Eu só não aconselho você utilizar isso por muito tempo, porque é mais higiênico você ter o teu tapete. E no caso da academia, ele geralmente não tem tapete de yoga, vocês acabam usando colchonete de aqueles de fazer abdominal mesmo, né? Que você deita no chão para fazer abdominal. E esse colchonete, ele é uma espuma bem grossinha e ele é pequeno, ele não cabe o teu corpo inteiro quando você deita. E a espuma dele é grossinha. Então, quando você está de pé, ele atrapalha o teu equilíbrio, atrapalha as posições de pé. Sem contar que ele escorrega muito. E aí, depois que você já está praticando yoga por pelo menos 3 meses, com constância, aí você começa a pensar em comprar
os acessórios. Os acessórios, eles não são necessários, né? São acessórios, mas eles ajudam muito na nossa prática. Muitas pessoas não conseguem sentar no chão de pernas cruzadas. Não estou falando nem de fazer a posição de flor de lótus, com os pés em cima da coxa. Estou falando de sentar assim com perninha de índio mesmo. Muita gente não consegue, porque não tem mobilidade no quadril para isso. Então, quando você tem bloquinhos de yoga, ou você tem um almofadão, uma almofada bem grandinha, na tua casa você pode até dobrar um cobertor, um edredom, para você sentar em cima dele, enquanto você estiver fazendo as posições sentadas. Esse bloquinho, ele serve para a gente sentar em cima dele, quando você não consegue sentar direto no chão. Eu posso usar ele para alcançar o chão, quando eu não consigo pôr a mão no chão. Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Eu ponho um bloquinho e eu faço lá a minha posição com a mão no bloquinho. Existem também cintas. Essa cinta aqui, ela é uma cinta de yoga, que vai ajudar a gente a pegar o pé. Então, eu tô lá fazendo uma posição, né, deitada no chão. O professor mandou pegar o pé e alongar o joelho e puxar a perna para cima, mas eu não consigo pegar o meu pé e alongar o joelho ao mesmo tempo. Então, eu pego a cinta, passo a cinta no meu pé e eu consigo alongar o meu joelho e puxar a perna na direção da cabeça. A cinta e o bloquinho, eles vão ajudar quando eu tenho dificuldade de fazer algumas posturas. E até quem tem flexibilidade, quem já tem mais mobilidade, mais força, ajuda muito a fazer as posturas mais avançadas. Por exemplo, você quer botar o pé na cabeça, pegar o pé aqui e trazer o pé na cabeça? Você pode começar com a cinta. A cinta do yoga, ela tem essa fivelinha aqui. Você faz um laço com ela, prende o pé aqui e puxa o pé na direção da sua cabeça. Porque no começo você não vai conseguir levar a mão e pegar o pé. Mas a cinta ajuda, porque o teu pé tá lá embaixo. Você vem, pega aqui a cinta e puxa. Vai puxando até um dia você conseguir chegar com o pé na cabeça. Então, os acessórios ajudam muito a gente durante a prática do yoga. Não é necessário. Então, primeiro veja se o seu professor orienta que você tenha. Se o seu professor diz que é bom você ter, se o seu professor usa, então espere uns 3 meses e aí você compra os acessórios para você também. Se vocês quiserem orientação para comprar os acessórios de vocês, aí vocês deixam nos comentários que depois eu faço um vídeo só falando com relação a como escolher os seus acessórios. Esses são os 5 pontos mais importantes para você saber quando você está começando a praticar yoga, para que você escolha o estilo certo e comece a praticar com segurança e também atinja os seus objetivos. Mas eu queria te dizer um ponto 6. O 6º passo é para você não desistir, porque você não vai fazer invertida na primeira aula, você não vai parar de sentir dor na primeira aula. Às vezes você faz uma aula e não gostou daquele professor, ou aquele estilo não era adequado para você. Então procure um estilo diferente. Agora você tem uma orientação bem larga, assim, eu trabalhei diversos aspectos para você analisar e fazer uma escolha melhor. Então use esse conhecimento para que você vá fazendo aulas diferentes e veja o que é melhor para você. Veja como aquele tipo de yoga é no seu corpo. Posso dizer por experiência própria. Quando eu comecei a praticar yoga, eu comecei para melhorar o meu alongamento. Na época eu era bailarina e aí eu percebi que aquela aula ajudou muito na minha flexibilidade e ajudou também a complementar o meu treino de dança. Então comecei por causa do alongamento, e aí eu me interessei pela filosofia indiana, e de repente eu estava estudando a parte espiritual também. Depois eu tive um período de crise na minha vida, que eu tive depressão profunda. E a única coisa que me tirava da cama era sair para ir fazer aula de yoga. E eu comecei fazendo aula de yoga numa academia. Não era, assim, o melhor ambiente, né? Tem todas as dificuldades que eu disse aí para vocês, mas ainda assim, aquela prática me ajudou muito a vencer a ansiedade, a sair da cama, coisa que o remédio não estava ajudando, me deu motivação e foi o que me ajudou a me recuperar
do meu estado mental, da minha depressão. Então, por isso que eu defendo tanto o yoga para as pessoas, porque foi algo que foi muito benéfico para mim. Tive experiências negativas ao longo do caminho, escolhi o yoga errado, não estava no melhor lugar, mas eu fui aprendendo a escolher melhor, eu fui achando o estilo que era melhor para mim. E não vai ser sempre o mesmo estilo para o resto da vida. Hoje em dia eu dou aula de Vinyasa, eu dou aula de Vini Yoga, que é um yoga mais terapêutico, de Hatha Yoga. E a minha prática pessoal, no momento, ela é a prática de Vinyasa, porque eu sinto que eu preciso de trabalhar mais força no meu estágio atual de vida. Mas quando eu percebo que eu estou com dor ou com ansiedade, eu vou trabalhar o Vini Yoga. Então, não é um estilo único que você vai praticar para o resto da vida, você está preso nisso e pronto, se não for isso, não serve. O yoga, ele é muito completo. Ele trabalha em diversos níveis, a mente, as emoções, o corpo físico, ele traz essa integração para o presente, ele trabalha a saúde física, mental, e se você estiver com essa disposição, também a parte espiritual. Então, busque aquilo que é melhor para você. Se você busca um yoga terapêutico, eu queria fazer aqui o convite para você. Eu tenho aulas de yoga online, ao vivo. Eu tenho grupos pequenos de até 3 pessoas, que a gente faz pelo Google Meet. E também tem individual, com acompanhamento. Eu estou olhando vocês, eu monto a aula, especialmente para as necessidades de vocês. Eu tenho alunos idosos, né, tem alunos mais jovens também. Uns estão buscando mobilidade, os outros querem diminuir a dor, os outros estão com ansiedade, insônia. Então, eu vou moldando a aula de acordo com a necessidade do aluno. Se você quiser, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um formulário para você deixar os seus contatos e eu vou entrar em contato com você, então, para a gente agendar suas aulas experimentais, a gente se conhecer melhor e eu ver como eu posso te ajudar. Muito obrigada, namastê.